Pensando na nossa condição genética, nós, seres humanos, somos praticamente clones um dos outros. Não existem espécies de seres humanos por aí. Estamos sozinhos no mundo. O que, considerando os conflitos e desafios que nós enfrentamos atualmente, pode até ser uma coisa positiva, viu? Seres humanos discriminam outros seres humanos por pensar diferente, se vestir diferente, pela orientação sexual, pelo que eles acreditam, pela cor da pele, pelo lugar que eles nasceram, pela cultura, por idiomas diferentes. Agora, imagine se houvesse uma outra espécie humana no planeta, dividindo este mundo conosco. Diferentes demais de nós para facilmente os enxergarmos como pessoas, parecidos demais conosco para ignorá-los. Será que haveria uma guerra entre esses dois grupos? Em seu best-seller Sapiens, o macrohistoriador israelense Yuval Harari imagina que essa pode ter sido uma das razões para as coisas estarem tão diferentes de como eram há 30 mil anos. O Homo sapiens, também conhecido como nós, coexistíamos com outras 3 espécies de hominídeos. O homem de Neandertal, na Europa e no oeste da Ásia, o hominídeo de Denisova, na Ásia, e o Homo florensis, também chamado de Hobbit, na Ilha das Flores, na Indonésia. O fato é que, diferente dos seres humanos, a maioria dos seres vivos no planeta estão categorizados em uma quantidade gigantesca de espécies, muitas vezes diferenciando-se bastante entre si. Vemos vários tipos de pássaros, por exemplo, diferentes bicos, diferentes cores e tamanhos. Imagina se as aves discriminassem as outras por ser diferentes. Ou quem sabe, os insetos. E isso acontece com as plantas. Não a discriminação, a diversidade, tá? O que leva um cacto a ser tão diferente de uma sequoia? Uma bromélia tão diferente de uma goiabeira? O segredo está na capacidade de adaptação. As plantas não têm ferramentas para bolar estratégias de sobrevivência, como nós temos a inteligência. Eu sei o que você está pensando. Será que temos mesmo? E, como sabemos, as plantas não possuem nem mesmo mobilidade. Então, para que o reino vegetal encontrasse seu lugar nos mais diferentes biomas terrestres, foi preciso que ao longo de milhares de anos as plantas fossem se diferenciando. Como aconteceu no reino animal, surgindo novas espécies. Nós damos a esse processo o nome de evolução, o que foi descrito pela primeira vez lá em 1856 pelo Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies, que revolucionou a biologia. Mas nós vamos destrinchar esse tema lá para o 8º ano. Por ora, falaremos das incríveis adaptações evolutivas que tornam as plantas tão versáteis e diferentes através de uma observação mais acurada de suas morfologias. Manda aí! Dear Mr. Fantasy played us a tune, something to make us happy. Do anything, take us out of this gloom. Sing a song, play guitar, make it snappy. Opa, então vamos lá, vamos falar de raízes, ok? Raiz! Nós falamos na aula passada que há 2 tipos de raízes, as pivotantes ou axiais, que têm um ramo principal de onde partem outros, e as fasciculares, que também são chamadas de cabeleireiras.
Estas não possuem uma raiz principal. Tá, mas agora nós vamos falar de outros tipos de raízes, que tem muito a ver com o ambiente onde a planta é adaptada para a vida. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Por exemplo, algumas plantas estão coladas em outras árvores, como é o caso das orquídeas, podendo aproveitar melhor assim a luz do sol. Essas são chamadas de raízes aéreas. Elas se dividem em raízes escoras, comuns no mangue, raízes estrangulares e raízes tabulares, como a gente vê na samalmeira, né, aqui em Belém. Absorvem a água do ar, logo são mais comuns em biomas de clima úmido e espaços alagados. Já as raízes aquáticas se encontram em solo com pouco oxigênio e crescem no sentido contrário ao centro da Terra, até a superfície do solo, facilitando as trocas gasosas. Os caules são, obviamente, estruturas de sustentação para as folhas, galhos e frutos. Mas, para além disso, é dele que essas estruturas se desenvolvem, e é no caule que estão centradas as funções vitais de uma planta e seus vasos condutores, se estivermos falando de uma planta vascularizada. Assim como acontece com as raízes, dependendo da necessidade e do espaço que vive aquela espécie vegetal, o caule se adapta, podendo assim ser subterrâneo, como acontece com as batatas, aéreo, como nós vemos no bambu ou nas plantas trepadeiras, ou aquático, como vemos na Vitória régia. As folhas são estruturas que se abrem e fecham, surgem e secam de acordo com as necessidades da planta, de acordo com o clima, com a idade do organismo vegetal. Muitas vezes, algumas delas ou todas se modificam e se tornam outras estruturas, como é o caso dos espinhos. A função primária da folha, no entanto, é fornecer alimento para a planta através da fotossíntese, que nós falamos na primeira aula. As flores são outro exemplo de folhas modificadas, e elas foram uma grande mudança nos mecanismos evolutivos das angiospermas. As flores atraem os animais polinizadores, o que é algo muito diferente do que se observava no reino Plantae, antes do aparecimento dessas estruturas que possuem pétalas, sépalas, estilete. Desta forma, a reprodução deste grupo está diretamente conectado com o reino animal, uma vez que insetos, pássaros e até mesmo morcegos podem estar relacionados à sua reprodução. Por fim, temos os frutos. Os frutos são uma modificação a partir do ovário das flores e também surgiram com uma enorme importância na reprodução das plantas frutíferas, uma vez que protegem as sementes e ajudam também na dispersão dessas plantas. Muitos animais são frugívoros, sim, é com G mesmo. E ao devorar o fruto, uma vez que estes geralmente possuem mobilidade, defecam em outro local. Os frutos podem ser carnosos, suculentos, como pêssegos, kiwis e as uvas, ou secos, como as nozes. As aves somos nós. Aliás, falando em frutos, é interessante destacarmos que existem também os pseudofrutos, que não se originam do ovário. Os cajus e morangos são exemplos de pseudofrutos. E agora vamos para aquela parte muito legal que eu adoro, que é a leitura dos comentários, né? Sempre tem muito comentário, então tem que selecionar, porque sempre tem muito comentário. Gabriel Lucas, do 8º ano, naquele vídeo sobre células-tronco, escreveu presença. Valeu, Gabriel. Eu também recebi um e-mail aqui do DC Faker Games, Fake Gamer, OFC, sei o que é isso, tá? Mas pelo e-mail aqui é do Davi Campos, né? E ele escreveu assim: por que tá aula 9 e 10, 7º ano, não era 6º ano? Gostei da edição, melhor aula. Valeu, Davi, obrigado pelo seu e-mail. Eu não entendi a pergunta, eu não sei se tem alguma coisa com o nome trocado aí no YouTube, será?
Depois eu vou dar uma olhada nisso, valeu? Então, esses foram todos os comentários. Muito obrigado a todos vocês que escreveram. Foi difícil selecionar. E agora vamos assistir todas as aulas, nos preparar para a prova que está vindo aí. Tá legal? Eu esqueci de dizer também. Se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa até o dia da realização da prova, manda aí um e-mail, certo? E não esquece de ir lá no Proesc, fazer os exercícios, dar um toque para aquele seu amigo que não está vendo as aulas, não está vendo coisa nenhuma, está enrolando aí, está maratonando The Office, está revendo todos os filmes da Marvel, tá? Eu sei que é legal também, eu também gosto, mas manda ele assistir as aulas, tá? E entrar pelo Proesc para assistir, que é pra gente ver que ele assistiu ali, para ficar marcado lá a presença do cara, beleza? Até mais, galera. Um abraço. Dear Mr. Fantasy, sing out of tune, something to make us happy.